É uma página especial para o dia de hoje, do livro Fabiano de Cristo, Peregrino da Caridade, escrito pelo Roque Jacinto, aos que trabalham no campo do bem. Levantemos a bandeira da caridade e sigamos pelos caminhos que sob ela se abrem. Sejamos dóceis nas tarefas que nos cabem e interpretemos as lágrimas que nos cabem enxugar como bênção do trabalho que o Mestre nos oferece. Cada minuto é muito importante. Temos que nos desdobrar para ocupar espaço daqueles que desertaram do bem, confundidos pelos combates do egoísmo na face da terra. Sigamos destemorosos, nada temamos. Se alguém nos abre as suas queixas, saibamos ouvi-lo com misericórdia. Quebremos o comércio de queixumes quando choramos nos ombros daqueles que nos confessam as suas angústias e aflições. Se nos cabe fazer mais, é porque temos recebido muito. Não hesitemos tanto, querendo que a nossa vida se resolva, para depois ajudarmos a resolver a vida e o desequilíbrio dos outros. Não sabemos, porventura, que quem quiser salvar a sua vida a perderá, e que aquele que perder a sua vida por amor à caridade, em verdade a salvará. O momento é bastante delicado. Sejamos misericordiosos, sejamos fraternos, calemos as nossas exigências para que não nos falte tempo para doar nossos ouvidos aos sofredores. Que dizer do náufrago que se encontra sob o amparo de salva-vidas e que se mostra temeroso demais e deixar de estender a mão a Salvador aos que perecem sob a porcela? Que dizer do aluno que aprendeu e que, ouvida todas as lições, como que insatisfeitos com a bênção no domínio das palavras escritas? Não sigamos pelos caminhos da vida, quais virgens loucas e estouvadas, para que não venhamos a ser pedra de tropeço aos que querem entrar pelos caminhos dos céus. Doemos-nos as tarefas que nos são confiadas, por ser esta uma ramificação das colônias socorristas do nosso Fabiano de Cristo. Ele a todos abençoa e ampara. E se havemos de lembrá-lo nessas atividades, lembramo-lo como o Pai amoroso que vela pelos filhos muito amados e que não os deixa sem a oportunidade das tarefas que lhe garantirão a elevação e superação de si mesmo. Lembremo-lo como irmão leigo que esqueceu para lembrar-se dos que sofriam e que jamais deu minutos para queixar-se em si e contra aqueles que o não compreendiam. O Cristo espera por nós. Vamos, pois, ao encontro divino. A mensagem de Fabiano de Cristo, né? Então, a todos nós que estamos neste ambiente maravilhoso, já com a energia estabilizada e preparada para esse encontro, esse banquete espiritual que vai acontecer nesta casa. Agradecidos estamos, Senhor, por esta casa, ser comandada por esse Espírito tão maravilhoso como Fabiano de Cristo. Ele, que particularmente me socorre nos momentos mais difíceis, naqueles momentos de dúvida, que nos agradece também a participação desta casa no ensinamento religioso e de liberdade no conhecimento da doutrina, cada dia participando, a cada domingo intuindo aqueles que aqui se apresentam. E a todos nós, que ávidos de conhecimento e de consolo vem a esta casa, possamos receber essa bênção que vem dessa espiritualidade amiga. A palestrante do dia, pedimos bastante proteção e suavidade na sua palavra, e que todos nós possamos ser beneficiados por esta apresentação.
Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Allan Kardec, e principalmente o nosso Pai Deus, por estarmos aqui e pedimos permissão para iniciar a nossa apresentação deste domingo, dia 25 de fevereiro. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos passar agora para a Marlene, né? Que Jesus a acompanhe. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Um bom dia para todos nós. Eu posso levantar? Pode? É? Ai, que beleza. Então, tá bom. Então, tem a câmera. Tá bom, então. Gente, é um prazer imenso estar aqui. E eu acho que bem poucos de vocês sabem que eu estive aqui ontem. Então, estando aqui hoje, é porque o chamado vem e a gente não tem como dizer assim, não vou. Até porque o chamado é de muita importância. E tão importante quanto que nós vamos aqui colocar para vocês, com todo o nosso carinho, dessa personagem que nada mais, nada menos é o precursor, o idealizador, o mantenedor das vibrações, do amparo, do aconchego, do carinho, do devotamento que prossegue além. É o nosso querido patrono, Frei Fabiano de Cristo. Mas antes dele ter esse nome, ele tinha um outro nome, que era João Barbosa. Tudo isso a título de informação. Então, João Barbosa, vamos nos ater no João Barbosa, antes de se tornar Frei Fabiano de Cristo. E aí eu convido a todos, nesse momento, para uma grande viagem. Todo mundo vai falar, meu Deus, para onde que nós vamos, gente? Nós vamos viajar aqui. Porque esse mecanismo do pensamento, ele faz a gente deixar o momento que estamos vivendo agora e viajar. A maioria de nós faz isso, não faz? Fulano, não pensando em quem? Estou viajando, me deixe. Então, esse é o mecanismo que nós temos, ainda que encarnados, de bem empregar o nosso pensamento. Às vezes a gente faz umas viagens que... né? Aí a gente tem que se ater para fazer uma viagem boa. Então, agora, a proposta da manhã de hoje é que a gente viaje para as terras lusitanas, para Portugal, mais especificamente para Soengas. É uma cidadezinha que o nosso querido João Barbosa, ali, pelo acréscimo de misericórdia e pelo trabalho que ele tinha a executar, ele reencarnou nas terras além-mar. Vamos ouvir essa melodia. E vocês estão vendo ali é o mar. E assim foi. E assim é. Deu-se a oportunidade desse espírito reencarnar junto a uma família humilde, numa casa humilde. Era o último filho de uma família de 6 filhos, onde 5 eram mulheres e ele, o único varão. Naquela época, quem tinha o filho varão era a expectativa da família. Nasce no dia 8 de fevereiro de 1676, no século 17. Quanto tempo já se faz? E esse menino, muito despontando na sua natureza afável, no seu carinho, na pessoa dele, por estar junto àquela família, muito cercado de carinho, mas também de muitas esperanças depositadas sobre ele, porque ele era o varão. E ele podia fazer a modificação daquela casa humilde, onde os Barbosas, né, tinham tido nomes e condições financeiras,
aqueles parentes que precederam. Mas depois houve uma queda e tudo feneceu e tudo ficou mais simples, mais humilde. E o pai projetava nele: meu filho vai vencer e vai trazer de novo a expectativa do nome dos Barbosa. Dinheiro, abastado, riqueza. E assim ele foi criado, católico, né? Na igreja, ali junto com todos os que no povoado sempre foi assim, naquela época muito mais. E ele era cercado desses religiosos. E um desse religioso viu tamanha colocação dele em relação a ser um menino dócil, um menino afável, companheiro. E aí ele vai e chama-o para ensinar a ler e a escrever, que naquela época, no século XVII, era bem difícil, né? Eram alguns que liam, e principalmente lá em meio ao eclesiástico, era eles que tinham e detinham do poder da leitura, do saber intelectual. Então, cedo ele aprende a ler e escrever. Já é um expoente naquela cidadezinha e naquele momento. E aí ele vai crescendo, e vez ou outra, ele admirava o mar e suspirava fundo. Ele dizia assim: essas terras distantes, nem sabia que era. Depois ele começou a trabalhar, né, logo trabalhando, e aí ele foi para o porto trabalhar, bem novo ainda, né? E dormia em cima das sacarias, porque 1600 e tal, né, era bem rústica a situação. E ali, junto com os trabalhadores, carregando, sabia escrever, sabia fazer conta, então todo carregamento que chegava, ele estava ali anotando. Então era um ser bem preparado. Era uma pessoa bem posta no que veio fazer. E acendia as luzes da sua emoção, do seu fazer. É igualmente quando a gente encontra alguém, assim como nós aqui, né, que desponta, faz um trabalho bem feito, se dedica à tarefa, principalmente numa casa espírita, né, é uma pessoa diligente, né, que está sempre disposta, que, fulano, vamos fazer isso. Deixa eu pensar, deixa eu ver se dá. Ao passo que tem aqueles que a gente diz: fulano, nós temos uma proposta aqui. Quando, onde, como tem que fazer? Então, à disposição. E Fabiano de Cristo, João Barbosa, era esse ser. Então, quando se é assim, se exala, se promove na atuação, aonde está e como está. Eu não estou falando só de casa espírita, eu estou falando do viver. Aí é uma pessoa que se projeta no trabalho que faz, porque faz bem feito, faz com vontade, faz para servir. Enfim, e ele trabalhando ali, querendo amealhar dinheiro para ajudar a sua família. E ali no porto, chega navio, sai navio, e aí ele olhando, convidou o chefe dele, deu uma sugestão para que viessem para o Brasil, porque já soavam as notícias de que aqui no Brasil, ouro, coisa boa, vamos lá caçar ouro. E aí tem aquela conversa, passa esse momento, os que estavam junto, que eram parceiros de trabalho e que detinham do dinheiro, vamos apostar, vamos lá, vamos embarcar aí na caravela, no navio, vamos embora. E vieram para o Brasil, com essa esperança. Muitos de nós vêm de outros estados para o Rio de Janeiro com esperanças, né, de amealhar um sustento maior, de fazer fortuna, e qual não era diferente para João Barbosa. Gente, fala aí. João Barbosa. Tem nada de Alfredo, nem Epifânio. Vamos saber das coisas como elas são. Vamos dar os nomes certos para que não haja confusão. E se alguém chegar lá no portão mais novo desse entendimento, a informação for real, verdadeira e profunda. Primeiramente, João Barbosa, e depois Frei Fabiano. E o que ele é aqui nessa casa? Patrono. É aquele que está regendo com a sua vibração. Até porque todas as casas, quando ancoram as suas paredes, seu teto, e consolidam-se na matéria,
Primeiro, ela foi idealizada e feita fluidicamente no mundo espiritual. Então, essa casa já estava feita. E a designação dele ser o patrono também já era de presença sabida e entendida da espiritualidade maior de Deus, de Jesus. Então, todas as casas, todos os templos que faz o bem, que faz a caridade. A sua doutrina espírita? Não. Está sob a regência do divino. Qualquer instituição. Por isso que tem os patronos, e cada um na sua. Tá? Não vamos nos envolver aqui de dizer, essa é melhor que a outra salva a outra. Não. Vamos olhar com um olhar espiritual e entender que o divino está presente. Essa casa não está fazendo muita coisa divina, não. Não interessa. Deixe de lado. Faça o teu papel. Se esmere para fazer o melhor aonde você estiver. E assim, nosso querido João Barbosa fazia. E vieram aqui para o Rio de Janeiro, né? Quanto tempo de viagem, gente? Imagina, meses, né? Meses. E vieram com os sonhos, né? Aí as madrugadas em alto mar, e pensando, e pensando. Todo mundo lá dentro, que veio com essa esperança, pensava. Aí passou aqui pelo Rio de Janeiro, né? Olhou para aqui a Bahia, da cidade de São Sebastião. Mas você está falando de quê, São Sebastião? Gente, a cidade do Rio de Janeiro era, primeiramente, São Sebastião. Depois é que mudou para o Rio de Janeiro. Tá? E queriam até implantar uma França equinocial aqui, que não deu certo. Né? Mas isso aí não tem o caso, já passou, graças a Deus. Quem veio para fazer essa liberação temática, amorosa, e que teve como compromisso foi a nação portuguesa. Juntamente com Gente, arrisca aí. Qual nação que veio aqui para construir o progresso e despontar esse Brasil como é? Os portugueses e os africanos, gente. Uma contribuição notável, apesar da dor. Apesar de toda a dor. Quem mais veio? Quem já estava? Quem que estava? Os nativos, praticamente os donos da terra, né? A gente fala que os donos foram aqueles que chegaram com dinheiro, nada disso. Os donos é que conheciam as ervas, é que conheciam os rios, as matas, é que coadunava com Deus de uma forma diferente, mas era com o divino, que foram os nativos. Aí vieram franceses, holandeses, portugueses, como a gente já disse, espanhóis, que andaram querendo também rodopiar aqui para querer mandar todo mundo embora. Mas tudo é de Deus. Tudo, a condição divina, ela faz todo um caminho que a gente não entende ainda, mas que a gente consegue aquilatar. Até porque a gente acaba de falar para vocês que a casa, ela não nasceu quando botou a primeira parede. Fisicamente, sim. Mas ela já está, fluidicamente. E assim é essa casa, como todas as outras. E aí ele veio para o Rio de Janeiro, e quando chegou aqui na Bahia, né, na Bahia de São Sebastião, aqui, ele olhou e ficou assim, com o coração assim, gente. Não tem quando a gente ficar com o coração assim, que dá um negócio que a gente não sabe nem falar, e que bate, 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 muitas vezes dá até uma sudorese, muitas vezes dá até uma tremelicada, uns arrepios, porque somos agentes que sentimos e coadunamos com vibrações, porque somos espíritos, não matéria. Então a gente sente essa vibração, e essa vibração vem de longe, de longas datas. Por quê? Somos espíritos reencarnacionistas, estamos aqui hoje vestidos nesse corpo, e amanhã nós vamos, deixamos essa vestimenta e voltamos de novo. Cor de pele, cor de óleo, nação diferente. Estou doida para reencarnar de novo no Brasil, né? Mas eu acho que acho que não vai ser, não. Meu pedido não vai ser atendido. Porque é assim, gente, aonde tem muito, a gente vai para onde tem pouco. E a divindade sabe disso e vai nos colocando de lá para cá, de lá para cá. Então, assim aconteceu com João Barbosa. E ele veio com aquele intento
Aquele intento. Só que lá dentro do seu interior, da sua alma, ele sempre ficava assim, pensando, né, que estava faltando alguma coisa. Enfim, passou no Rio de Janeiro, mas aonde estava brotando ouro? Em Paraty. Logo ali. Quantas horas daqui lá? 2, 3? Mais ou menos. Lá em Paraty. Se a gente for buscar os fatos históricos, está lá, cravado. Grandes situações de descoberta de ouro, mineração, e aí a cidade lá também progrediu. E para lá ele foi. A busca do ouro, do comércio. É uma pessoa, né, já enganjada no comércio, no trato do ir e vir, na exportação. Não era nem exportação, tá, gente? É o que eu estou falando. Então, nessa entrega aqui, entrega lá. E aí ele se influenciou naquele trabalho e foi ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Ele ficou rico. Rico. Muito rico. Mas essa riqueza nunca fez ele ficar soberbo, né? Nariz em pé. Eu mando e todos obedecem. Nunca. Ele sempre foi aquele ser que buscava algo. Como muitas vezes a gente busca, e muitas vezes chega na casa espírita assim, eu estou procurando alguma coisa que me preencha. Eu sou uma pessoa que trabalho, tenho tudo, não tenho carência nenhuma material. Ou se tenho, supero. Mas é algo que está faltando. Esse algo, gente, é a nossa natureza espiritual, que a gente está buscando. E quem busca, acha. E aí, nessa labuta de vender os utensílios para fazer a mineração, aquela bateia, vender as carnes, os queijos, no lombo do burro, do cavalo, subindo e descendo serras, ele foi fazendo muitos amigos, ele foi vendo a dor que se passava nesses lugares longínquos, onde o ouro era o grande momento, né? A cobiça, o ter, os haveres. Então, ele foi uma pessoa que experienciou muita coisa, muitas dores, inclusive com a escravidão, né? Os escravizados. E acolhia, e abraçava, e com o seu dinheiro ajudava. Aí acabou ajudando a família tal, e ele, né, já estava com 20 e poucos anos. E era novo. Não era uma pessoa de idade. Mas algo dentro dele dizia para ele buscar. E sempre querendo saber o que era isso. E lá no convento, que tem, no mosteiro que tem em Paraty, ele vai até lá, se sente acolhido, se sente abraçado por aquela energia, por aquelas pessoas, por aquele ritmo de vida totalmente diferente do dele, por ele ter uma situação abastada. Aí se identifica, e ali ele começa toda uma situação dentro desse mosteiro, dentro dessa ordem religiosa. Mas ele tinha sonhos, uma mediunidade fabulosa. Ele conversava com os espíritos, né, senhor Marcelo? Ele tinha um intercâmbio, sabe com quem, gente? Francisco de Assis, nada mais, nada menos, Chico de Assis. Esse nosso exemplo de humildade, de caridade, de amor, que é Francisco de Assis. Assim com ele, ó, assim, ó. E que coisa bonita, né? Porque o que Francisco de Assis fazia com ele era acender dentro dele a flama da lembrança, que jamais se apagou, quando ele teve uma encarnação de José de Anchieta. Frei Fabiano de Cristo passou a encarnação também nessas plagas brasileiras, como José de Anchieta. Ele e Manuel da Nóbrega. Quem era Manuel da Nóbrega? Alguém sabe? Emmanuel, mentor do Chico Xavier. Hoje nós temos Emmanuel juntinho de nós, a qualquer hora. Sabe como? Nas suas obras. Direcionada na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Qualquer hora que você quiser Emmanuel, é só abrir. É só abrir a página. Porque ele trata do nosso psiquismo, da nossa raiz de vida, com muita propriedade. Então eram os dois, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega. E foi caminhando com o que ele acreditava de cristianismo e com a ordem
que assim ele promovia o seu trabalho. E fundou a cidade de São Paulo. São Paulo hoje é o quê? A maior cidade do Brasil comercial, econômica. Olha como Deus, a todo momento, coloca na nossa vida planetária espíritos para vir nos soerguer, nos ajudar ao progresso, na área da ciência, na área da tecnologia, na área da medicina, na área da religiosidade, em todas as áreas. E a área que o nosso querido João Barbosa, Fabiano de Cristo, veio atuar é a área da comoção espiritual, no caminho redentor, mostrando a veracidade do Cristo em ação, do Evangelho vivido. Porque Evangelho não é só para ler. Estou lendo Evangelho, estudando Evangelho. Legal, estou estudando, tá. E o que você vai fazer com as informações do Evangelho? Não, eu já estou sabendo. É saber e fazer. A gente vai sair dessa encarnação ainda não fazendo quase nada, mas tentando. É diferente quando a gente diz assim, já sei as 1019, pergunta do Livro dos Espíritos. Já sei o Evangelho, já li já muitas vezes. Tá bom, leu. O Pentateuco todo. Ótimo. As obras básicas todas. A revista espírita toda. Emmanuel, né, Vinha de Luz, Pão Nosso, tudo. Mas o que é que você está fazendo? Aí é que o exemplo do nosso querido Fabiano de Cristo nos convoca à ação, do fazer, sair da nossa intimidade. E a gente não está querendo que todo mundo deixe a sua casa para se instalar aqui no Vinha de Luz para fazer o trabalho. Não é isso. Aonde você estiver, vestido da vestimenta que você está, vivendo a vida de corre-corre, de ganha-pão. Porque todo mundo aqui trabalha, se não trabalha é aposentado, e se é aposentado tem neto, vai cuidar de neto, né? Ou então tem um acamado em casa, ou então está passando por dificuldade. A gente não quer que nós aqui pensemos que temos que largar tudo, como o Fabiano de Cristo fez. Largou tudo. Tudo. Aí, quando ele foi para o mosteiro, lá o grande construtor dessa ordem para acessar as pessoas, para entrar e fazer o trabalho, disse, como você vai deixar tudo, meu filho? Como assim? Então, vai passar por um momento probatório para saber se é o que você quer. Porque muitos de nós, de vez em quando, tem esses rompantes, né? Não quero mais. Aí sai, desembestado, né? Aí depois, quando toma consciência, aí volta. Então, isso não se deu com o nosso querido Fabiano. Ele já tinha isso dentro dele. Só faltava um pouquinho para ele encontrar o caminho, e aí ele desistiu de ter esses haveres materiais. Não fazia mais diferença para ele, porque ele já tinha encontrado o tesouro. Qual é o tesouro que o Fabiano encontrou? É uma pergunta. O tesouro que Jesus nos promete, que é o tesouro espiritual, o tesouro da alma, o tesouro de fazer aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, o tesouro da obra do servir. Porque muitos de nós já passamos por fieiras evolutivas de ser servido. Adoramos ser servido, né? É melhor servir do que ser servido, segundo os nossos queridos irmãos. É melhor oferecer a água do que ficar assim, me põe um copo de aguinha gelada aí, por favor. Você pode até pedir quando não conseguir levantar da cama. Mas se você conseguir levantar da cama, se colocar em pé, é melhor você servir a bandeja d'água. E se você é convidado para vir fazer o trabalho mais humilde dentro da casa espírita, venha e faça ele com esmero. Porque Fabiano de Cristo, como ele não tinha muitos estudos, como eclesiástico, ele teve que enfrentar e fazer todos os trabalhos pequenos, aqueles insignificantes. Aqueles que, quando a gente olha, assim, varrer a casa espírita, eu não. Eu vou palestrar.
Pode até ser. Vai fazer a palestra, sim. Mas se convidar você para ser o porteiro, faça a honra de ser. E assim Fabiano de Cristo foi. Porteiro. Cuidava da enfermaria, cuidava das pessoas aflitas que chegavam no mosteiro. A gente está lá em Paraty, ali nas cercanias de Angra dos Reis, por ali. E ele fazia tudo. Inclusive, ele matava até rato e cobra. Porque naquela época não tinha dedetização. Então, de vez em quando, ia dormir, a cobra estava bem enroladinha assim na cama. Na cama que não era nem cama, era uma enxerga, né? Aquele tapume, aquela coisa dura, de pedra. Né? E ele, assim, fez o seu trabalho. Eu estou pulando certas situações, porque senão não vai dar para a gente poder. Mas vocês estão entendendo e captando que a gente está falando de um ser que labutou, que trabalhou, que suou, que se cansou, que resignou em si para dar para o outro. E é dessa forma que nós devemos olhar para esse momento e tentar procurar essa história, que não é uma história, é fato de vida, e traduzir para a nossa vida, não como a dele, mas olhar para ele e tomar como exemplo. Sempre esqueceu de si para fazer para o outro. Tudo era em prol do outro. E aí ele foi, vestiu-se, deixou aquela vestimenta de luxo, né? Aquelas togas, aquele manto, que quem tinha dinheiro botava, né? Quando estava frio, botava, com tecidos finos, deixou de lado e entrou naquele surrão, naquela veste marronzada, de algodão cru, com aquele cinto. Ele se tornou esse franciscano. Essa pessoa, na humildade, por fora, porque ele deixou toda o seu dinheiro, os seus haveres, a sua riqueza, ajudou muito a família em Portugal. Em Portugal, ele mandou dinheiro para fazer uma igreja. Está lá, quando você for lá, você vai ver a igrejinha. Foi dinheiro dele, daqui que ele trabalhou, projetou para lá. E aí ele sai lá de Paraty, e aí ele se encontra realmente, mais uma vez, aqui no mosteiro de São Bento. É isso, seu Maceió? No mosteiro? Então, Santo Antônio, quem é que conhece aqui no Rio de Janeiro? Isso é antigo, hein? Quem não conhece tem que passar por lá para saber onde é que é, porque é antigo mais do que nós. Então, aí ele chega aqui, quando ele olha aquele mosteiro, aí a saudade vem, a saudade do espírito imortal. Vem, bate nele, aí ele sobe. Eis que lá na portaria, o Frei Rogério e o Frei Amadeu abre os braços e recebe João Barbosa, como se fora velhos amigos. E ele não entende. E aí o Frei Rogério fala, estava esperando você. De vez em quando acontece isso na casa espírita, né? Quando a gente chega a primeira vez, olha, eu estava esperando você, nunca viu a pessoa. Abraça, porque essa espera não é desse momento, é uma espera que lateja no nosso coração, e quando a gente se identifica, não é uma lembrança plena, mas é uma nuvem de emoções que passa. Abraça e não fala assim, depois que sai da casa espírita, coisa louca, nunca vi a pessoa, ela me abraçou e falou que estava me esperando. Isso é falta de toucher, falta de elegância. Abraça. Você não sabe quem você está abraçando, diante do carinho que estão te dispensando, te colocando. Isso é afabilidade, isso é doçura. E isso se dá muitas vezes nas casas espíritas. Outros tempos também que eu já andei dando uma rebuscada, outras linhas de conduta, de doutrinas, acontece isso. Então, assim foi. E aí houve esse abraço, essa efusão de amizade, de carinho, de lembrança, que não sabia de onde, mas teve, né? A coisa assim, funciona assim. E aí eles foram, né, conversando, e ele já sentenciado no trabalho que ele tinha que fazer. Ingressou nessa ordem, e ali ele começou a trabalhar mesmo. E ele gostava muito da enfermaria, porque esse convento, esse mosteiro, grande demais. Tanto que, naquela época, 1700 e tal, todo mundo ali ia para lá. Era político que ia para lá, era as pessoas que fugiam, ia para lá,
que no caso eram os escravizados, o pessoal que chegava de navio ia lá falar, porque a igreja era dominante. Então, nada mais, nada menos que a função dela naquela época, agora também, já calmou mais um pouco, mas voltando aqui, Marlene, para. Então, isso aí são lembranças, gente. E aí, nesse circuito, ele vai conhecendo, fazendo a sua tarefa, também ajudando, cozinhando, descascando batata, limpando o chão, limpando latrina. Ele fez tudo isso. Incansável, incansável. E aí ele foi se projetando da forma mais amorosa possível, por conta dele ser uma pessoa que sabia tratar um ao outro, sabia tratar da dor do outro, ele sabia ouvir o outro, ele balsamizava os corações quando se acercavam a ele. E todos queriam conversar, agora já, entrando na ordem, muda o nome. Agora Fabiano, de Cristo, o povo aclamou. Porque parecia um Cristo mesmo. Não tinha hora, não tinha dia. E ele estava ali na labuta. Ele esquecia dele, a ponto dele esquecer das próprias mazelas que ele trazia no corpo. Marlene, ele tinha mazela? Tinha. Erisipela nas duas pernas. A perna esquerda era pior que a outra. Muita dor. E quem conhece erisipela sabe que ela mina uma água. E essa água, em contato com o oxigênio e a própria pele, ela exala um cheiro bem sério, quase pútrido. E tem que trocar as bandagens, e não era bandagem nenhuma, porque naquela época não tinha. Era pano mesmo, antigo, velho, que ele enrolava e saía para fazer o trabalho dele. Saía. E não detinha, perna inchada. E até um dia que o superior veio: Fabiano, para de ser rebelde, vamos curar dessa perninha aí. Mas não precisa. Os outros estão precisando mais do que eu. Mas eu estou vendo que precisa. Sabe como é que está essa situação? Amanhã nós vamos vir aqui. Colocaram ele lá na maca da enfermaria. E lá ele orou. Orou a Deus, orou a Jesus, pedindo para que estancasse um pouco aquele cheiro, para quem viesse cuidar dele não sentisse essa repulsa que exalava das pernas dele. Amanheceu o dia, o superior que tinha dado a ordem veio junto com os outros. Quando chegou na porta da enfermaria, cheiro de rosas. O que Fabiano andou fazendo? Deve ter pegado perfume. Mentira, a gente não tinha perfume naquela época. Aí, o que esse homem fez? Está cheirando rosa. Aí foram se aproximando, e o cheiro de rosas, foi inebriando toda a enfermaria. Fabiano, responda com sinceridade. O que você fez aí para esse cheiro de rosa? E ele, com a sua singeleza, educação, com a sua humildade, disse assim: eu só orei para Jesus, pedindo que aplacasse esse cheiro ruim, para não incomodar aquele que viesse fazer o curativo em mim. Então, ele sempre pensava no outro, até na hora dele receber algo em prol da sua saúde, porque era a saúde dele. E aí se dá esse fenômeno, que na realidade não é fenômeno, é uma obra da natureza espiritual. Da natureza espiritual. Mas ele é Fabiano, ele conseguiu transfundir o cheiro e transformá-lo em rosas. Será que a gente consegue? Quem é esse coração? Quem é essa pessoa? Qual é o trato que ele dá para a vida dele em relação à caridade? A ação do Evangelho. Colocar em prática o Evangelho. Nós todos somos convidados a ser, um dia, Fabiano de Cristo. Um dia, Dr. Bezerra de Menezes. Um dia, Madre Teresa de Calcutá. Um dia, Mahatma Gandhi. Um dia, Irmã Dulce. Todos nós somos convidados a participar desse banquete espiritual que convoca o Evangelho de Jesus na sua coerência do viver nosso. Né? Então, basta que façamos
Daqui a 15 dias, seu Marcelo? Nem tanto, né? Mas a gente já vai sair daqui desta encarnação, fluindo com esses benefícios espirituais que vão invadir a nossa alma em forma de lembranças e do que nós podemos fazer ainda. Então, nós vamos mais além um pouquinho, contar um fato que era produzido também pela fé inabalável de Fabiano de Cristo. Um médico, doutor Forte, o nome dele. Ele estava ali em meio àquela situação de acudir as pessoas. Era doutor, estudado, tinha galardão, diploma, e ele era uma pessoa muito bondosa e ajudava todo mundo. Só que aquilo que o doutor Forte não conseguia, todo mundo ia atrás do Fabiano de Cristo, e Fabiano de Cristo conseguia. Aí ele ficou, eu vou procurar ele, vou saber. E foi lá e perguntou, Fabiano, o que você faz aí, nessa água que você dá para as pessoas e elas ficam bem? Não me esconda, seja sincero. Mais uma vez, ele era impingido a falar a verdade. E não tinha mentira, só tinha verdade. E aí ele diz para o doutor, doutor, eu só oro, boto as minhas mãos sobre a água e oro. Porque a água, ela é de Deus. Deus emana essa água no globo da terra, é da natureza. Então eu uso a fé e peço a Deus, e Ele deposita o que é necessário na água. A água magnetizada aqui, não bebam ela assim, ó. Bebam ela como remédio. Aprendam a beber água fluidificada, principalmente aquela que levam para casa. Destampe a garrafa e tome como remédio. Porque tem remédio. Os espíritos trabalham com tanta singeleza, com tanto amor, com tanto devotamento. E procura no coração do encarnado esse mesmo devotamento, essa mesma religiosidade, espiritualidade, para junto nesse veículo físico derramar a singeleza desse amparo. A medicação espiritual que chega e contempla cada um nas necessidades que cada um assim precisa. Então, vamos aprender a tomar a água. E aí ele disse isso para o doutor, e o doutor ficou assim, doutor, o senhor pode fazer isso? Porque o doutor é muito bondoso também. Mas ele teria que acreditar que aquela ação da mão imposta, da elevação espiritual, das orações, e acreditar mesmo, gente. Porque muitas vezes a gente fica bruxuleante. Eu já falei essa palavra aqui para vocês, lembram? Não, foi aqui? O que é bruxuleante? Aí vai falar, Marlene está invertendo as coisas. Bruxuleante é a vela. Quando você acende a vela ou a luz, que fica piscando, bate o vento, aí fica quase querendo apagar. De vez em quando a nossa fé é assim, não é? Bruxuleante. De vez em quando estou com fé, daqui a pouco bate um vento, aí você faz assim, ó. Aí faz assim do outro lado. Aí de vez em quando até tomba. Tenho fé, bruxuleante. Precisa fortalecer a chama viva desse progresso que nos imprime a razão dos exemplos que a gente segue. E o exemplo maior é Jesus. Então houve esse diálogo entre eles, e era assim que ele operava a sua mediunidade, a sua espiritualidade, invadindo esse campo etérico da água, e aí ele dava com todo carinho. Mas ele era um grande conhecedor das ervas, porque ele tinha um amigo que o acompanhou durante muitos anos, era um amigo índio, né? Vocês vão ouvir depois, quando procurar a história dele, desde lá de Paraty, aí veio com ele para o Rio de Janeiro, e era uma pessoa, os indígenas, como são até hoje, conhecedores de ervas, dessa manipulação gerenciada pela natureza. E muito ensinou a Fabiano sobre isso. E esse amigo na espiritualidade é amigo, muito amigo. E assim somos nós, amigos um dos outros. Por isso que a amizade, gente, ela precisa ser sincera. Então, nesse decorrer dessa colocação que estamos fazendo a respeito desse médico e da verdade
que surge diante dessa formosura que era botar as mãos sobre a água e magnetizar. Isso é muito importante. Isso é do nosso tempo, é do nosso agora. E aí Fabiano de Cristo dá esse exemplo. Vocês acham que essas águas aqui, nosso querido Fabiano não está impondo as suas mãos? Do mundo espiritual, onde ele está, mas a frequência do pensamento dele gerencia a casa, gerencia os trabalhos que são dados através do conhecimento da doutrina espírita, como essa casa faz o seu trabalho aqui. Trabalho que faz quando dá o pão material, como foi ontem, juntamente com o pão espiritual, juntamente com a evangelização, porque com certeza, eu já estou planejando quando eu voltar, tá? Já escrevi uma carta. Eu quero encontrar uma casa assim, que me acolha. Então eu tenho que fazer esse roteiro. Eu não posso pensar agora, só no agora. Eu tenho que pensar no meu ser imortal, porque eu vou reencarnar de novo. Porque eu não vou morrer. Eu vou continuar vivendo. Em outra roupagem. Talvez em outro país, né? Porque tem que dividir, né? Também tem isso. Sair dos polos para fazer o trabalho. Assim como o Fabiano de Cristo veio do seu polo de nascimento, resgatar o seu trabalho. E hoje é uma obra imensa que ele faz, que traduz. Lá, Fabiano de Cristo, alguém conhece? Engenho Novo, Engenho de Dentro. Essa obra é uma obra extremamente educativa, acolhedora, parâmetros de exemplo para o mundo. Sabiam disso? Acolhia primeiro as crianças, davam para as crianças no início, e depois as crianças voltavam para casa, para o reduto. Fabiano de Cristo, Fundação Fabiano de Cristo. Ela é a segunda como exemplo de ajudar o próximo, mundialmente conhecida. E muitos dos países vêm e pegam esse roteiro de trabalho que a Fundação Fabiano de Cristo faz. Olha, que trabalho é esse? Que continuou e que continua com o influxo dessa vibração maravilhosa dele. Gente, a gente vai ter que dar uma parada, eu creio que ano que vem, ou no decorrer do ano, ou o ano que vocês quiserem, porque o assunto é vastíssimo e tem cada coisa interessantíssima para que a gente saiba e alimente dentro do nosso coração essa condição. Agora, gente, uma das coisas que a gente vai pedir agora para vocês é que essa sensibilização que o nosso querido patrono desta casa, Fabiano de Cristo, opera junto com o Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, é a cura. Mas não a cura do corpo físico só, mas a cura da alma. A cura da alma. Porque Jesus curou aquele que estava na maca, que desceu na claraboia, quando ele estava na casa, e ia ser administrado ali a cura. Há muitos anos, Elias estava naquela maca. E Jesus o curou. E foi uma alegria total, até para aqueles que não estavam acreditando. Nossa, quantos anos na cama e Jesus curou. Só que Jesus disse a ele: vá, leve a sua maca, a sua enxerga, e não peques mais. Aí passou um tempo,
Jesus estava no lago de Genezaré, chorando. E Pedro chega perto dele. Senhor, o senhor chora de alegria por ter cuidado? Ele, não, meu filho. Eu choro de tristeza. Porque agora, nesse momento, aquele que curou-se do corpo está vivendo numa má conduta, açoitando aqueles que o achincalhava quando ele estava na cama. A cura para ele não deu certo. Por quê? Porque a cura é renovação. É renovação da alma. Todas as casas que fazem cura enchem, mas a gente procura mostrar, ensinar que não é a cura do corpo, é a cura da alma. A cura dos defeitos atávicos que trazemos na nossa alma, das dificuldades que nós empanamos com o brilho para que ninguém veja, mas que nós precisamos mudar. Aí a cura é solidificada na alma. Senão, você vai trazer de novo a sua maca, a sua cama e vai deitar de novo. Porque precisa aprender, precisa renovar, precisa ensinar a você mesmo de que o Cristo renovado em nós nos permite a cura, mas a cura sincera. Vamos então? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Esse é um frei franciscano. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir meu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deixa Jesus curar a tua história hoje. Deixa Jesus voltar aonde só Ele pode ir, no seu passado. Curar as feridas do passado. Aprende uma coisa: o passado não dá pra gente jogar a sujeira debaixo do tapete e esquecer que nada aconteceu. Não adianta. O passado precisa ser curado para que a gente consiga viver o momento presente e o futuro. Quantas vezes nós carregamos do nosso passado tristezas? Quantas vezes do nosso passado nós carregamos rejeição? Quantos foram rejeitados pelo próprio pai? Rejeitados pela própria mãe? Talvez você é uma pessoa que não chegou a não conhecer o próprio pai. Talvez na sua infância você viveu muito medo. Talvez na sua infância você viveu muita solidão. Até tinha pai, até tinha mãe, mas você sempre foi muito sozinho, se sentindo abandonado, rejeitado, sempre sentindo muito medo, ansiedade. Talvez algumas pessoas passaram por traumas na infância, traumas de acidente, assaltos, decepções muito grandes, até mesmo abuso. Talvez muitas pessoas abusadas no seu corpo, na sua intimidade. E quantas marcas isso trouxe até os dias de hoje para a sua história. Chegou a hora de a gente pedir para Jesus para curar esse seu passado. Como você sabe que você está curado? Quando você lembrar do fato e aquilo não doer mais. Então muita gente agora está precisando ser curado, porque toda vez que você lembra disso, dói muito o teu coração. E deixa eu falar, agora só Jesus pode curar esta dor que está no teu coração.
convidar você agora, até mesmo a fechar os seus olhos, a pegar nas mãos de Jesus. Com uma mão, dê a mão para Jesus, e você vai pedir para Ele: vamos caminhar, Jesus, na minha vida. Eu quero voltar aos lugares mais dolorosos da minha vida. Não tenha medo, porque você está segurando na mão de Jesus. Deixa Ele te curar. Enquanto você escuta essa canção, eu tenho certeza que vai vir na sua mente agora vários fatos dolorosos. Mas não tenha medo, é Jesus que está te levando lá, porque Ele quer dizer para você que naquele dia que você muito sofreu, Ele estava contigo. Não tinha por que você ter medo, e não tinha por que você temer. E mesmo que todos não te amaram, eu sempre te amei, Jesus te disse. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me mamar. Diga pra Ele: cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, olha isso. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Não tenha medo de derramar tuas lágrimas na presença dele. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Jesus está te lembrando agora de tantos fatos. São tantas as lembranças, né? Elas ficam todas registradas. Mas Jesus agora está passando por cada uma delas, está curando. Ah, quantas pessoas estão chorando neste momento. Mas é um choro que está libertando o teu coração, é um choro que está libertando a tua alma. Sim, Jesus está caminhando na tua história. Jesus está caminhando na tua história. Quantas lembranças eu quero esquecer. Quantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer.
Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Se você quer curar o seu passado, algo é muito importante: você perdoar. Se você não liberar perdão, você não vai conseguir se libertar. É porque se você tem marcas, é porque alguém te feriu, é porque alguém abusou, e é preciso perdoar. Jesus disse: quantas vezes eu devo perdoar? 70, até 7 vezes? Não 7 vezes, 70 vezes 7, sempre. Então perdoa agora. Eu sei que você pode estar dizendo: mas eu não consigo. Mas Jesus vai te ajudar. Perdoa, libera perdão. Libera perdão para o seu pai, libera perdão para sua mãe, libera perdão para o seu esposo, libera perdão para o seu ex-esposo, para a sua ex-esposa. Libera perdão. E lembre-se, como a gente cantou, tantas lembranças eu quero esquecer. Mas a verdade é que você não vai esquecer. Você não vai esquecer os fatos, os acontecimentos. Você não vai esquecer. E cura interior não é esquecer os fatos dolorosos, mas é quando você lembrar deles, não doer mais. Isso é cura. Esquecer a gente não tem como esquecer, mas tem como curar, para que quando eu lembrar, já não machuca mais. E pelo contrário, aquela situação me trouxe aprendizado, me trouxe compaixão por aqueles que me feriram. Por isso cante mais uma vez: tantas lembranças eu quero esquecer. Ah, Jesus está curando tantas pessoas neste momento. Pode tirar, Patrícia. Pode tirar. Pode. Então, a gente agradece o momento de estarmos aqui. A Casa do Dr. Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, do qual fazemos parte como trabalhadora lá. Converta esse momento para todos os nossos irmãos, onde a cura da alma é o que mais precisamos nesses momentos tão desafiadores, em todos os templos, em todas as igrejas, em todos os credos. Jesus é presente. E que o nosso querido Fabiano de Cristo, no seu trabalho diuturno, nos ajude nessa empreitada, nessa caminhada de despertamento dos nossos espíritos. Muita paz para todos. Gratidão. Nós que agradecemos, né, esse banquete espiritual maravilhoso, conhecendo um pouco mais o patrono desta casa que nos recebe, nos aconchega, nos consola. Muito obrigado, Marlene. Deus sempre te abençoe. Vamos encerrar então essa primeira parte, momento da palestra, agradecendo a Deus, todos nós estamos aqui nessa jornada reencarnatória, com a oportunidade de corrigir aquelas nossas pequenas falhas e rumo ao progresso. Progresso esse divulgado, estudado, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Todos nós alcançaremos um dia, e é em banquete como esse que nós adquirimos forças para enfrentar as vicissitudes da vida. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, por ter controlado até este momento esta reunião e seus auxiliares, em prol de todos aqueles que estão aqui. Pedimos permissão a Jesus, nosso Mestre, para encerrar essa primeira parte. Que assim seja. Graças